cidade que era bem evoluída, e ali tinha uma grande deusa chamada Diana. Seus cultos eram os cultos promíscuos. Ali naquela cidade tinha um teatro que comportava sentadas 24 mil pessoas. A gente vê um estádio hoje de futebol, meu Deus, tantas coisas, né? Tem tecnologia, tantos milhões. Em Efésio tinha um teatro que comportava 24 mil pessoas sentadas. Ali aquela diversificação de etnia, de pessoas, de cultura, de crenças. Paulo chega ali e começa a sua segunda viagem, começa a pregar aos Efésios, e ali fundou a igreja. Depois, para a terceira viagem missionária, ele ficou ali por cerca de 3 anos, quase 3 anos, ele ficou pregando a palavra de Deus, e ali formou uma bela igreja, ficou uma igreja abençoada, com muito tipo de gente. Aquela igreja tinha judeus, aquela igreja tinha romanos, que dominavam o mundo na época, tinha grego, tinha muita gente. Tinha gente de todas as etnias ali naquela igreja. Paulo, ele escreveu essa carta anos depois. Ele ficou preso lá em Roma, ficou 2 anos preso. E dentro dessa prisão, a princípio foi prisão domiciliar, depois passou por uma prisão mais severa, e foi nesse período que ele escreveu 4 cartas. Escreveu a carta para Filemão, escreveu a carta aos Colossenses, aos Filipenses e aos Efésios. E nessa carta a gente observa alguns assuntos que Paulo aborda. E em termos de metáfora, ele traz aqui no versículo 19, ele está falando uma quebra de barreira, onde judeus, gregos, gentios, ele quebra essa barreira nos seus escritos, mostrando, porque tinha fora os estrangeiros, que eram visitantes, que não tinham nenhum direito, que chamar na língua grega xenoi, e tinha também aquele parocói, que era aqueles visitantes que já tinham residência, mas tinham algum direito limitado, mas não eram nativos. Então tinha aquelas pessoas, estrangeiros, que não tinham esses direitos, principalmente dos judeus, concernente às coisas espirituais, ao templo. Porque os gentios e os judeus, eles tinham uma barreira muito grande, e em Jerusalém, que se espalhou por todas as partes conhecidas da época, por onde o evangelho foi passando, porque é o seguinte: o templo, só quem tinha acesso eram os judeus. Depois foi estendido para os gentios, era uma parte dos gentios, para as mulheres. As mulheres também não tinham lugar no templo, mas o templo de Herodes, que ele expandiu, ele deixou um lugarzinho para os gentios e outro para as mulheres, mas não era o lugar dos judeus. E aquela dificuldade para entrar naquele determinado lugar onde só os judeus ficavam, causou uma barreira muito grande entre os gentios e os judeus, entre as pessoas não judaicas. Então tinha essa barreira por tudo quanto era lado. O evangelho se espalhou, e quando o evangelho se espalhou, os pregadores pregavam, os judeus pregavam só para os judeus. Depois foi que começou a pregar para outras pessoas que não eram judias. Por exemplo, através de Cornélio, entrou a palavra entre os gentios, e saiu expandindo, e Paulo foi o pregador dos gentios. Então em Efésio tinha igreja que era composta por judeus, romanos, gregos, e até outros povos estavam ali naquela igreja. Então era uma igreja cosmopolita, era uma cidade cosmopolita, e a igreja tinha todas essas crenças que se convertiam ao evangelho. Então Paulo aqui está escrevendo, mostrando que em Cristo essas barreiras caem. Não tem judeu, não tem gentio, não tem grego, não tem romano, não tem nada, não tem estrangeiro, não tem nada. Tudo se resume em cristão. Aquele tempo que tinha certa restrição, agora começava um novo tempo, um tempo cristão.
que era cada um que aceitava Jesus. Então ele mostra que ele começa mostrando esta palavra assim, de uma forma tão que precisa do entendimento. Paulo ensinava muito metáfora e está mostrando esses estrangeiros que agora eles passavam a ser cidadãos, ou cidadão igual judeus, ou aquele que faz parte da família de Deus, porque os judeus naquela época, mesmo na dispensação em várias igrejas, eles eram conhecidos como os santos. Então agora Paulo não só é santo, mas ele fala concidadãos e os santos da família de Deus. Então acabou esse negócio. O judeu não tem mais. Para Deus, tudo aqui tem o mesmo perfil. Não tem mais essa separação de crença. Deus começou uma nova fase através de Jesus, que ele traz também de forma metafórica como uma pedra angular. Ele começa mostrando aqui uma pedra angular. E essa pedra angular que ele mostra, irmãos, ele traz algo que é interessante. E ele diz: mas concidadãos, vocês não são mais forasteiros, mas são concidadãos dos santos. Quer dizer, cidadãos igual judeus. Vocês são agora irmãos, são cidadãos como judeus. E também da família de Deus. Edificado, olha o que ele mostra: edificado ou edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então ele mostra aqui que a igreja que converteu-se a Deus e permanecia seguindo firme, convertendo-se a Cristo seguindo firme, eles não eram mais, não tinha essa diferença étnica, mas ele em Cristo, que era como uma construção. Ele pegava a metáfora de uma construção, dizia que Cristo era a pedra de esquina. Ele começava a trazer uma metáfora de uma construção, de um edifício, para aquela nova fase da igreja, do povo de Deus. Ele disse: Cristo é a pedra de esquina, a pedra angular, em outras passagens, que era a pedra principal de uma construção. Irmãos, essa pedra angular, que a gente tanto fala, pedra de esquina, da construção, que Paulo fala aqui, lá no outro capítulo que eu li de Coríntios, capítulo 3, versículo 11, ele está falando que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, que é Cristo. Aqui ele está falando que a igreja está baseada nos fundamentos dos apóstolos e dos profetas. A gente precisa diferenciar um pouco disso aí, meus irmãos, porque os profetas do Antigo Testamento, eles levavam o povo a Deus. Os profetas do Antigo Testamento, eles exortavam, eles ensinavam, eles levavam, às vezes eles viam a situação da cidade, do local, Deus usava para eles retornarem para o caminho certo. Quando eles estavam caminhando, eles eram exortados, e também falava de coisas futuras, falava de uma palavra messiânica, falando que Jesus viria, mas não assim de uma forma tão explícita, mas sempre em metáfora, sempre em tipologia, sempre em símbolo, mas mostrava que Deus ia mandar Jesus, o Cristo. Não era, ninguém sabia que era Jesus, o Cristo, o Messias. E esses profetas, quando fundaram a igreja,
a Bíblia diz que Deus constituiu um para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas e outros para as mestres. Então a igreja recebeu, Deus deu os dons para a igreja, os dons espirituais, mas também deu os dons ministeriais. E o dom de profeta, o ministro profeta, esse dom ministerial do profeta, ele é parecido com aquele do Antigo Testamento. Os apóstolos, a gente fazendo um estudo de apóstolos, a gente encontra os apóstolos específicos, que são aqueles 12, e depois tem os gerais que tiveram os apóstolos, não estão naquela lista dos 12. Os profetas, eles tinham um dom semelhante aos dos apóstolos, uma honra semelhante à dos apóstolos. Mas no século IV, quando foi feita a canonização do Novo Testamento, esse dom cessou, esse cargo se extinguiu. É diferente do dom de profecia. Esses profetas aqui tem nada a ver com o dom de profecia. Eles podiam até ter o dom de profecia, eles podiam até profetizar, mas eles tinham uma incumbência, juntamente com os apóstolos, para colocar os fundamentos da igreja, o qual era Cristo. Eles pregavam era Cristo, a pedra angular. Tudo que eles falavam era aquilo que os profetas profetizaram de Cristo, o que Jesus Cristo. Ele trazia o discernimento para o povo daquilo que estavam falando, irmãos, que não era tão fácil. O Novo Testamento ele não foi escrito assim de forma sistemática, não. Isso foi feito já muito depois, de forma aleatória. Tanto é que aqui para Efésios, Jesus morreu no ano 29 da nossa época. Essa carta aqui foi escrita entre o ano 60 e 62, quer dizer, décadas passaram, e assim foi feito esses escritos do Novo Testamento. Então não foi uma coisa parada para escrever, não. Era Deus inspirando um, inspirando o outro, dando essas instruções. E o que nós temos na base da igreja são os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. E qual o fundamento que eles colocavam? Era Cristo, a pedra angular. Cristo é a base para a nossa fé, para a igreja crescer. E os apóstolos colocaram foi esse fundamento, não foi outro. E Paulo disse: se aparecer até um anjo do céu para pregar o evangelho além desse que eu prego, seja anátema, seja coisa condenada. Porque o que está posto é aqui, a pedra angular, a pedra de esquina, que os edificadores rejeitaram. Mas essa pedra é a pedra principal, e essa pedra é Cristo. Põe para mim essa. Irmãos, a pedra angular, essa pedra já foi muito discutida entre os estudiosos da Bíblia. Uma coisa simples tiveram muitas opiniões, mas tem duas principais opiniões que prevaleceram sobre esta pedra. Eu até peguei esse desenho aqui, peguei na internet, os irmãos entraram, os irmãos pegam também. Essa pedra de esquina, que era pedra colocada de esquina na construção. E essa construção que Paulo fala, essa pedra de esquina, essa pedra angular, segundo alguns estudiosos, ela era a primeira peça colocada na construção. E ela era desse tipo aí que eu coloquei aí. Coloquei não, está lá, Jesus, essa pedra aí, que ela dá sustentação na construção, que sustenta as demais pedras, e ela tem como também alinhar. Ela dá sustentação e ela alinha para a construção sair certinha, enquadrada, direitinho, os muros tudo certinho. Seria esta pedra aí, teoricamente seria essa pedra que está escrito Jesus, a pedra angular, a pedra da construção, a pedra principal, que toda construção seguiria esse marco, seguiria esta linha.
se queria esse encaixe. A construção se tornaria muito forte com essa pedra angular criada aí com muito cuidado, cortada milimetricamente para sustentar a construção. Essa pedra angular, Jesus falou dela lá em Marcos, capítulo 12, quando ele está falando sobre aquele homem agricultor malvado que alguém confiou uma roça na mão dele, depois alguém foi olhar, tempo depois ele matou, o outro foi olhar e matou, depois mandou o filho, matou também com a herança. Eles fazendo aquela metáfora, aquela parábola falando sobre o reino de Deus, e ele chega nessa pedra. Aí ele fala o seguinte: Jesus fala: não leste, capítulo 12, versículo 10 e 11, não leste essas escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça da esquina. Isso foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Se você pegar o Salmo 118, versículo 22 e 23, estão essas palavras do mesmo jeitinho. Jesus pegou as palavras do mesmo jeitinho que está lá, e Jesus pegou para cá. Glória a Deus. Significa que essa pedra angular remonta os dias de Jesus. Tudo indica que esse salmo, apesar de não ter mostrado o seu autor, foi escrito por Davi quase lá para 1000 anos antes de Cristo. Quer dizer, remontam lá atrás ainda, muito antes de Jesus. Estavam falando dele, e ele falando essa pedra que era ele, mas foi muito antes. Isaías também falou um pouco antes, depois de Davi, uns 700 anos, falou também no capítulo 26, que colocou uma pedra em Sião, pedra que os edificadores rejeitaram, mas era a pedra de esquina. Então essa pedra angular era a base da sustentação de um edifício. Esta era colocada, e Pedro corrobora com essa ideia quando ele fala no capítulo 2, versículo 7, pelo que também nas escrituras se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. Era a pedra da esquina. Mas também tem outras teorias, meus irmãos. Essa pedra, por exemplo, Frederic Bruce, um escocês estudioso, teólogo, morreu em 90 por aí, no ano 1990. Ele traz uma outra teoria sobre essa pedra. Ele fala que quando começava uma construção, era cortada a pedra, que por certo era essa de cima, que fecha a construção, essa de cima, que encaixa direitinho, alinhada, era cortada de antemão. A construção, ele cortava essa pedra, e era cortada, e era difícil continuar. Fazia. Quando terminava a construção, colocava como um vértice, para ver se ela estava toda certinha. Se essa pedra encaixasse no final da construção, significava que aquela construção seguiu todas as recomendações do arquiteto, do que projetou. Então ele tem defende essa teoria que a pedra angular era a que colocava em cima, na conclusão da construção. A construção deu certinho, então está aprovado. A pedra de esquina, a pedra angular. Irmão, seja uma teoria ou a outra, não importa. O que o Paulo quis mostrar aqui, que a igreja do Senhor, ela é configurada pela vontade de Deus. Não importa se é a pedra angular, se é essa que está aí na esquina, se é a de cima, o importante é que Deus, que Cristo controla a configuração da sua igreja. E a sua igreja, ela é dominada, configurada, cuidada e traçada pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus.
ela tem as suas descrições tudo direitinho, e está aqui a planta maior da igreja, a palavra de Deus. Aí o que é que eu quero falar com isso? Eu quero falar que Paulo deixa a gente pensar com convicção que essa pedra, que é Cristo, que simboliza Cristo, ela tem que ser a base de tudo em nossa vida. No emprego, no que a gente escolhe para ser a nossa profissão, o que a gente quer estudar, o que a gente quer comprar, o que a gente quer negociar, o que a gente quer fazer, seja na igreja, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, seja na vida particular, seja no casamento, na vida familiar. Esta pedra tem que reger a nossa vida. Sem essa pedra, o nosso edifício, ele não vai estar alinhado dentro do que Deus traçou para nós. Se tão somente, meus irmãos, estivermos seguindo os padrões que Deus recomenda, que Cristo recomenda, se nós tivermos Cristo como nosso padrão, a nossa vida, ela vai ser diferenciada para o lado bom. A nossa vida sempre vai ser uma vida próspera. Mas pastor, se a gente pode deixar essa pedra de fora, pode. É possível. Se edificar sem a pedra angular, pode. É possível, é. Porém, esse edifício não vai ter garantia. Eu posso não querer colocar essa pedra nos meus negócios. Eu tenho opção de querer ou não. Eu posso escolher deixar essa pedra na construção do meu casamento ou não. Isso é uma opção que eu tenho. Só que é o seguinte: o meu edifício não vai ter nenhuma garantia. O meu edifício ele pode ficar todo torto. A gente vê as famílias, irmãos, descaracterizadas. Você vê muitas famílias descaracterizadas, que não tem mais aquele padrão de pai, de mãe, de filhos, hierarquia. Não tem mais. Tem muitas famílias descaracterizadas. Sabe por quê? Porque naquela família não foi edificada sobre a pedra angular. Cristo não teve ali o seu lugar naquela casa, naquele edifício, naquela família, naquele casamento. A gente pode ver que muitas pessoas vivem de forma que a gente nem acredita. Falta Jesus, falta a pedra de esquina, falta a pedra angular. Alguns anos atrás foi feita uma escavação lá no templo de Jerusalém. Encontraram uma pedra dessa, segundo eles falam, com 12 metros de comprimento. 12 metros de comprimento. E de uma escavação encontraram uma pedra dessa. Porque todas as grandes edificações precisam, para ter sustentação, precisava dessa pedra, cortada sob medida, no esquadro direitinho, para lá e para cá, se encaixava perfeitamente, tinha o alinhamento certinho. E a nossa vida, quando está em Jesus, quando a gente está com a pedra angular na nossa vida, meu irmão, glória a Deus, a nossa vida é reta perante Deus e perante os homens. A nossa vida é reta perante Deus e perante os homens. Não podemos abrir mão dessa pedra angular na nossa vida, seja qual for a área que nós estivermos cuidando, ela precisa estar. De qualquer forma, onde estivermos, o que planejarmos, os nossos projetos, primeira coisa que tem que ter, a pedra angular. Eu quero fazer algo,
coloque a pedra angular. Coloque a pedra angular. Coloque Cristo. Em outras palavras, coloque Cristo em primeiro lugar em tudo. Em tudo. E nós estamos vivendo no maio, mês da família. A nossa pedra angular, a gente precisa ver se ela está no nosso edifício. Se não estiver, ela precisa estar. A gente precisa colocar. Ainda que tenha que demolir o que já está sendo feito, mas precisamos colocar para que ele tenha prioridade. Porque quando nós somos edificados com essa pedra angular, quando nós colocamos Cristo em primeiro lugar, tendo a primazia em nossa vida, aí continua aqui a passagem. Aí nós crescemos como casas espirituais, como templo de Deus, como templo do Espírito. E Deus não habita em qualquer lugar. Deus não habita em qualquer casa. A casa, para Deus habitar, ela tem que estar bem edificada. Jesus falou isso. Capítulo 7 de São Mateus. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, compara-o-ei ao homem que edifica a sua casa sobre a rocha. E coloca na rocha, vamos acrescentar, a pedra angular. Vem as intempéries, vem os ventos, tempestade, chuva, ela resiste. Glória a Deus. Resiste. Por quê? Porque está alinhada, está no esquadro, está no prumo, está encaixada, está com as pedras que dá toda a amarração e toda a sustentação, que é Cristo. Irmão, só Cristo para nos sustentar. Só Cristo para nos sustentar. Aleluia! Porque Ele nos sustenta nos momentos mais difíceis. Porque tem hora, como cantou aqui, tem hora que o vento sopra para lá e para cá. Oh, glória a Deus! Tem hora que o nosso edifício recebe vento, tempestade, trovões, relâmpago, raio. Mas se nós estivermos com a pedra angular no lugar certo, nada vai nos abalar, nada vai nos derrubar. Vem doença, vem, nada vai nos abalar. E vamos estar alinhados e bonitos. Quando uma construção é mal feita, que é desalinhada, ou tristeza. Quando construí aqui, a gente não tinha um certo cimento. Dificuldade pegou o certo cimento, pastor Zaldão, nessa época. Tinha um irmão aqui que ele estava aqui de Manteiro, porque tinha matado em Belo Horizonte. Converteu aqui e era pedreiro, a gente dava seja para ele. Ele não tinha muita. A construção dele é muito fraca para viver, a gente ajudava, a gente sem ter nada ajudava. Mas vai o pão. E ele se propôs a fazer a igreja aqui de voluntário, de boa glória. A gente sem dinheiro, sem material, sem dinheiro de pedreiro, sem pedreiro. Apareceu um voluntário assim, é tudo que a gente glorifica a Deus. E ele começou, fez a primeira fiada dele. Fez a primeira fiada, ficou assim. A outra ficou por aqui. Parece que ele falou um X. Na segunda, que irmão, pelo amor de Deus, para. Vou perder o meu tijolo, o meu cimento, minha areia. E ele prometeu até me matar. Mas porque não dá, porque uma construção mal feita é triste. Se ele fosse um bom construtor, ele colocava a pedra angular, ela dava certinho. Dava linha para cá, glória a Deus. Irmão, qual é o edifício desse aqui? Ó? É muito simples esse edifício. Mas você vê a diferença quando está no esquadro, quando ele vai colocar cerâmica, né? Quando vai colocar cerâmica, a pessoa passa um dia todinho, quando ele é bom para colocar esse, passou um dia todo só medindo, só olhando para ver se estava no esquadro, e quando está fora do esquadro o negócio é complicado para fazer. Mas se nós colocarmos a pedra angular, sai tudo certinho. Vai tudo certinho. A sua vida sai tudo certinho. Os seus projetos vão sair certinho. O projeto da sua família vai ser certinho. O casamento seu, se botar a pedra angular, se botar Cristo em primeiro lugar, glória a Deus, vai sair tudo certinho. Nada vai sair do lugar. Vai ocorrer tudo certinho. E você vai ver e vai glorificar. As pessoas vão olhar para você e vai falar: que família linda, que família abençoada,
Sabe por quê? É porque a pedra de esquina está lhe dando sustentação. A pedra de esquina está sustentando. Aleluia! E você vai crescendo. E vai crescendo e nada vai ruir. Por quê? Porque ali tem sustentação. Você vai crescendo casa espiritual. Quando não tem a pedra de esquina, você vai levantando. Quando menos esperar, vai igual um primeiro andar aqui lá em Gabriel, de uma padaria, do nada, cai tudo no chão. Mas essa pedra de esquina, essa pedra angular, sustenta toda a carga. Não deixa nada abalar. Irmãos, Cristo em nossa vida, Ele é o fundamento que os apóstolos colocaram. Eles ensinaram tudo para nós servirmos a Deus, a Cristo, respeitá-lo, esperar a sua volta. E quando nós estamos firmados, com nossos olhos fitos nele, para o autor e consumador da nossa fé, nada nos abalará. Isso não quer dizer que não vamos passar por provas, problemas, dificuldades, mas nada vai nos abalar, porque nós estamos firmados na rocha. A nossa casa está firmada na rocha. As dificuldades vêm, mas nós estamos firmados. Nós somos intrépidos, porque estamos firmados naquele que nada se abala. Que Deus nos ajude. Vamos orar por nossa família e deixar que a pedra de esquina esteja cada dia mais visível, igual está aqui esse desenho. Esteja abraçando a nossa casa, abraçando o nosso edifício, abraçando a nossa construção. Que seja essa de esquina, que seja a que está em cima, mas que, no entanto, que Deus possa dirigir os nossos passos, levando-nos por linhas retas, por linhas perfeitas, e nada venha nos tirar do foco, porque nós estamos caminhando com um grande objetivo, com um grande projeto, e nós só estamos em pé aqui, porque estamos firmados nele. Se não estiver firmado nele, não teríamos como. Você pode estar até fraco, você pode até estar abatido, porque não somos humanos, mas você está firmado e nada vai te derrubar. Você está firmado, nada vai te destruir. Você está em segurança, o seu prédio está em segurança, porque tem a pedra angular sustentando. Se fizesse a pedra angular, aí rouba, aí ruim, cai. Jesus disse: é como se tivesse feito uma casa na areia, mas nós estamos na rocha. Na rocha da palavra. Nos coloquemos em pé. Glória a Deus.